Olá, bom dia. Sou o César Borja, um analista independente e hoje vou dedicar-me à análise da Teixeira Duarte, o símbolo é TDU. Temos aqui o gráfico desde a entrada em bolsa, que foi em 98. Eu digo entrada em bolsa porque isto não foi uma OPV, foi diferente. De repente dispersaram o capital da TDU na bolsa e começou a transacionar. Foi assim que aconteceu. E depois a cotação manteve-se aqui parada até que houve este movimento especulativo, também devido à subida das ações da Simpor. Já na altura a TDU tinha uma participação muito significativa na empresa e depois quando a Simpor caiu, a TDU acompanhou e foi deslizando aqui até ao mínimo na recessão de 2013 a 63 cêntimos, que foi uma ótima oportunidade de compra, porque a seguir a cotação subiu 571% para um máximo a 4,23€ e desde aí houve este colapso de 90% para cerca de 40 cêntimos. Já vamos explicar porque é que isto aconteceu, claro que tem explicação nos fundamentais, mas antes disso vamos fazer os habituais testes, por exemplo o número de ações que se manteve estável nos 420 milhões, logo não foi esse o problema, e esta linha aqui, cor de laranja, é a capitalização bolsista, atingiu aqui o mínimo em 2002, 273 milhões, e depois o máximo em 2007, 1777 milhões de euros. Depois aqui o tal colapso e agora está em torno dos 180 milhões de euros. Capitalização bolsista da TDU, que é bastante menos do que era em 1998. Portanto, houve aqui uma grande destruição de valor. Já vamos ver porquê. Não foi por causa da atividade operacional da empresa, que até tem estado bastante bem. As vendas em 2008 subiram 27% para 1.291 milhões de euros, com 57% disso a vir do mercado externo e 43% em Portugal, onde as vendas até cresceram 13%, o que é notável, tendo em conta o clima recessivo na economia portuguesa. Como vemos aqui, a empresa está expandida pelo mundo inteiro e Angola representa já 34,5% das vendas. Daqui poderá vir alguns problemas para a Teixeira Duarte, porque o produto interno bruto angolano estava a crescer a taxas superiores a 15% ao ano. Parece que este ano vai ter uma contração de 3%, portanto isto vai ter efeitos aqui nas operações da Teixeira Duarte. A Argélia é também aqui muito interessante, já representa 10,5% das vendas, tendo crescido 109% em 2008. E também, além da diversificação geográfica, a Teixeira Duarte também tem alguma diversificação em termos de setores. Claro que a construção, que é o core business, ainda representa 52% das vendas, mas temos aqui também comercialização de viaturas 12%, comercialização de combustíveis 11%, comércio alimentar 7%, hotelaria 5%, imobiliário 8%. Portanto, bastante diversificada a empresa. E as vendas que tinham estado estagnadas aqui entre 98 e 2005, em 98 foram 661 milhões e em 2005 629 milhões, começaram a subir muito significativamente desde a entrada nestes mercados emergentes em força, a subirem 27% ao ano em média anual para 1.291 milhões em 2008. Em relação ao resultado líquido, atingiu aqui o mínimo em 2005 em 11 milhões, depois subiu para 61 milhões em 2004, foi aqui também que a cotação começou a disparar, 108 milhões em 2005, 114 milhões em 2006, 122 milhões em 2007. É interessante verificar como a aceleração, o ritmo da aceleração do crescimento do resultado líquido diminuiu antes de quebrar, mas pronto, esta quebra não teve nada a ver com isso, portanto não teria sido por aí que se tinha previsto esta queda para um prejuízo aqui de 415 milhões em 2008, teve a ver com a descida da cotação do BCP e da Simpor, onde a Teixeira Duarte tem posições muito significativas, como veremos a seguir. O que eu quero salientar aqui que a Teixeira Duarte continua a reforçar nas participações na Simpor e no Banco Comercial Português, como diz aqui, bem como a manutenção e reforço das participações qualificadas e estratégicas de intrínseco valor que se mantém na Simpor, Cimentos de Portugal, SGPS e no Banco Comercial Português, esta última sucessivamente reforçada desde a sua fundação em 1985. O que eu acho piada aqui nesta história da Teixeira Duarte estar constantemente a reforçar no BCP
é que parece que está sempre a reforçar e cada vez tem menos do BCP, porque eu lembro-me que há 10 anos atrás assim, a Teixeira Duarte tinha mais de 10% do BCP e ali a meio de 2007 já só tinha 5% e depois teve que reforçar e agora tem 7,5%. Portanto, não se percebe. Quer dizer, percebe-se, claro, isto deriva do facto do BCP estar sempre a emitir novas ações, sempre com novos aumentos de capital, e Teixeira Duarte mesmo reforçando, ou seja, investindo mais no BCP, cada vez tem menos percentagem do banco. Portanto, logo por aí dá para ver que o BCP é um péssimo investimento de longo prazo e não compreende esta atitude da administração da Teixeira Duarte, que só pode ser explicada pela, pela relação que as duas empresas têm, em que provavelmente os empréstimos contraídos pela Teixeira Duarte, a maior parte são no banco, são no BCP, portanto isto está tudo interligado. Avançando aqui, temos aqui o passivo da Teixeira Duarte. Claro que estes reforços de posição têm sido feitos com recurso ao endividamento e o passivo tem estado sempre a aumentar e já vai em 2.838 milhões de euros aqui no fecho das contas de 2008. E isto tem efeitos, não é? Tendo em conta as dívidas por empréstimos de 1959 milhões de euros, com uma taxa de juros de 7%, os custos anuais com juros serão 137 milhões de euros. Ora, a Teixeira Duarte, no seu melhor ano sempre, lucrou 122 milhões de euros, portanto, a sensação que me dá é que a empresa não consegue ter uma rentabilidade sequer ou não conseguirá no futuro ter uma rentabilidade que sequer cubra os encargos da dívida, ou seja, os juros. Portanto, é uma situação dramática devido a esta explosão da dívida. O resultado financeiro em 2008 foi de menos 598 milhões, ou seja, bastante mais que a perda provocada pela desvalorização conjunta da Simpor e do BCP, que representou uma perda de 390 milhões. Logo há aqui problemas também derivados do montante muito elevado da dívida da Teixeira Duarte, não é só a descida da cotação da Simpor e do BCP. E as posições estratégicas da Teixeira Duarte neste momento são 23,3% do capital da Simpor, ou 153,8 milhões de ações, que a 3,29€ por ação vale cerca de 506 milhões. No BCP, a Teixeira Duarte tem 7,5% do capital, ou cerca de 375 milhões de ações, que a 62 cêntimos valem cerca de 230 milhões. Logo, a participação no BCP é menos de metade da Simpor, só que provavelmente a do BCP custou muito mais a adquirir e, enfim, é triste ver uma empresa que até no seu core business está a funcionar tão bem e depois destrói a empresa toda com estas participações estratégicas. Quer dizer, a Teixeira Duarte é uma construtora, não é um hedge fund, não é para estar a investir na bolsa, mas isto, pronto, é compreendido aqui a posição no BCP, porque provavelmente o BCP também é o principal financiador da atividade ou da dívida da Teixeira Duarte. Enfim, em termos de previsões, temos aqui o gráfico de curto prazo com uma tendência marcadamente descendente. Eu estive a ver os research dos analistas. Hoje em dia já não há nenhum a cobrir a empresa, mas antigos que davam um price target de 25 cêntimos e outro de 15 cêntimos e dizem que a empresa está tecnicamente falida. Tive também a ver uma análise bastante interessante no ThinkFN, que dizia que o valor da Teixeira Duarte era menos 2,38 por ação, ou seja, nem dada criou a empresa por causa destas dívidas, não é? Com custos, com juros de uns 140 milhões de euros por ano, como é que se consegue tornar esta empresa viável? É muito difícil, não é? Para mim, a única hipótese era deixar o BCP ir à falência e perdoar as dívidas a toda a gente a quem lhes devesse e aí a Teixeira Duarte sobreviveria e os empregos seriam mantidos. Enfim, mas isso já são políticas e é muito complicado. Bom, esta análise será atualizada em www.borginvest.com. Obrigado e até à próxima.